Bom dia, queridos. Bom dia. Vamos orar mais uma vez? Fecha os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos mais uma vez, Pai, diante da Tua palavra, diante da Tua santíssima palavra, Pai. Pedimos, Senhor, clamamos a Ti, presença do Teu Espírito Santo, para que possamos ter o entendimento, Pai, da Tua palavra, a aplicação dela aos nossos corações e a força diária, Senhor, para vivê-la. É o que nós pedimos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Nós continuamos a nossa exposição do Evangelho de Lucas. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 26 até o verso 38. Como sempre, eu incentivo você a ter a sua Bíblia com você, sua Bíblia de papel, para que você possa anotar, para que você possa aprender a manipular a sua Bíblia. Então, esse sempre vai ser o meu conselho a vocês. Palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26, diz o seguinte: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Até aqui a nossa leitura da palavra do Senhor. Eu dei como título a essa pregação: uma criança especial é prometida. Nós já vimos a promessa do nascimento de João Batista e agora chegamos à promessa do nascimento do nosso Senhor e Salvador. E da mesma forma como vimos na última quinzena, é o mesmo anjo que vai fazer o anúncio tanto do nascimento de João quanto do nascimento do nosso Senhor Jesus. Esses versos que nós lemos são versos extremamente importantes. São versos de um anúncio único na história do mundo.
do acontecimento mais importante que já aconteceu desde que o mundo é mundo. E tanto é assim que nós marcamos os nossos dias como antes do nascimento dele e depois do nascimento dele. E qual deve ser a nossa postura quando nós lemos uma passagem como essa? Nós temos que ter uma postura uma mistura de admiração, de amor e de louvor. Queria que você acompanhasse comigo a leitura, e eu não coloquei ela na tela de propósito, para forçar você a manusear a sua Bíblia, para você ler a sua Bíblia conosco. Queria que você acompanhasse os versos, primeiro o verso 26 e o verso 27. Eles dizem assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Primeiro eu queria que nós observássemos o modo humilde, o modo despretensioso que o Salvador da humanidade escolheu habitar entre nós. O anjo Gabriel ele foi enviado a uma vila da Galiléia. Em alguns lugares é chamada uma vila obscura, ela é escondida, ela não tinha nenhuma importância, chamada Nazaré. E aquela que recebeu a honra de ser a mãe do nosso Senhor, ela ocupava uma posição social naquela vila, naquela sociedade, extremamente humilde. Tanto a cidade, quanto a posição social que aquela jovem ocupava, era uma ausência de tudo que a gente poderia chamar e considerar grande, importante. E isso tudo acontece de maneira proposital. O Senhor poderia determinar, sem nenhum problema, que Maria, por exemplo, morasse em Jerusalém e não em Nazaré. Um local de importância, de localização privilegiada. O Senhor podia, por exemplo, determinar que Maria fosse filha de um escriba muito poderoso, conhecedor da lei de Israel. Mas pareceu ao Senhor que seria melhor, na sua sábia providência e no seu santo conhecimento, ser como foi. Chegada do Messias, ele deveria ser marcada pela humilhação. E humilhação aqui eu quero trazer aos irmãos a ideia de humilde, não a humilhação que geralmente nós ouvimos e já imaginamos alguma coisa. Essa vinda deveria ser marcada por uma vinda que aconteceria de forma humilde, desde a sua concepção até o seu nascimento. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, meu irmão, minha irmã, para que a gente não despreze a pobreza. Seja a pobreza de outra pessoa, seja talvez a nossa própria pobreza, ou de nós nos envergonharmos da nossa pobreza, caso o Senhor nos tenha concedido essa pobreza. Versos 28 e 29, acompanha comigo. Diz assim, a partir do 28, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta
saudação. E aqui a gente vê o privilégio de Maria. O anjo Gabriel vai chamar Maria de agraciada. Mais na frente, quando ela for visitar a sua prima Isabel, a criança no ventre de Isabel, nós vamos ver João Batista no ventre, é cheio do Espírito Santo, e ele treme dentro do ventre, e Isabel também é cheia do Espírito Santo, e ela vai chamar Maria de bem-aventurada. Bendita és tu entre as mulheres. E o anjo também vai dizer que o Senhor está com ela. Meus irmãos, uma menina judia geralmente era prometida em casamento com 12 anos de idade. A mesma data que para um menino era celebrado o seu bar mitzvah, ou seja, a partir dos 12 ele é considerado homem e poderia seguir agora os negócios da família, a menina era prometida em casamento. E geralmente se casava um ano depois. Existia toda a preparação do casamento judaico, toda a celebração, como Jesus conta em uma das suas parábolas, né, onde a noiva vai se preparar, ela vai fazer o seu enxoval, e o noivo ele volta para casa, e o casamento será celebrado depois que o noivo construir, né, aquela estrutura toda de madeira e tal, e o noivo vem com os amigos buscar a noiva. Então, geralmente, um ano depois do pedido, era feito o casamento. E nesse tempo, noivo e noiva não se viam. Cada um estava no seu lado. Jamais uma mulher na face da terra recebeu uma honra tão grande quanto essa jovem chamada Maria. Somente uma mulher poderia ser escolhida. Dentre toda a multidão de mulheres que existiam dentre Israel, só uma poderia ser escolhida para ser aquele vaso que receberia o Senhor. Era aquele ventre pelo qual viria à vida o Salvador, o Filho de Deus. Deus, cumprindo a sua promessa, se manifestaria ao seu povo em carne, como cada um de nós. E por isso ela é chamada agraciada. Mas eu queria lembrar aos irmãos que, apesar desse elo de ligação tão forte que existe na mãe e no filho, você que é filho sabe disso. Você que é pai, seja pai de um menino ou pai de uma menina, você sabe que existe essa ligação. Mas eu queria lembrar aos irmãos que existe uma ligação, uma comunhão com o Senhor Jesus, que está ao alcance de todos nós e que é muito mais forte, muito mais próxima do que essa que é gerada pela carne, pelo sangue. É o sangue da mãe que vai alimentar aquela criança. É o sangue dessa mãe que vai circular pelo corpo daquela criança, que vai nutrir, que vai manter aquela criança viva. Mas existe algo mais forte ainda e que está à nossa disposição. E isso é a comunhão, isso é a união que nós podemos ter com Jesus. Basta que nós venhamos a nos arrepender e crer. Só isso. Não nos é exigido mais nada. Em todas as religiões do mundo, vai existir uma receita de bolo dizendo que nós precisamos fazer algo, ser algo, ir a algum lugar,
para que os nossos problemas sejam resolvidos. O cristianismo é a única religião do mundo que vira para você e fala: você não precisa fazer nada. Já foi feito. Lembra da cruz? Está consumado. Acabou. Ele fez tudo. Cabe a nós arrependimento e crer no trabalho dele. E olha que interessante, palavras de Jesus, quando a gente vê esse elo, essa coisa do filho com a mãe, e o quanto o nosso Senhor nos mostra que isso está disponível a nós com Ele. O Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 35, são palavras de Jesus. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aquele que faz a vontade do Pai tem um vínculo maior comigo do que qualquer vínculo de sangue que nós possamos ter. Uma vez uma mulher, isso está registrado também no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 11, nós vamos chegar lá, uma mulher disse a Jesus: bem-aventurado é o ventre que concebeu você. E qual foi a resposta que ela recebe de Jesus? Está em Lucas 11, 28. Mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. E a vivem. Não é guardar, porque guardar a gente guarda e fala um monte de jargão evangélico por aí. Guardam e a vivem. Essa é a palavra do Senhor para a gente. Qual tem sido a sua relação com a palavra do Senhor? Verso 30 até o 33, acompanha comigo. Verso 30, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e aqui ele faz a referência ao reino de Israel, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, aqui, meus irmãos, o anjo fala para Maria o quão grande aquela criança vai ser. O quão grande Jesus vai ser. E Jesus já é grande. Comentava com os irmãos na quarta-feira passada, quando estudávamos aqui, e lembrei a eles que a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não está vazio. Ele já reina hoje. Ele é grande. Ele nasceu para ser o salvador de muitos. Ele foi aquele profeta maior do que Moisés. E Moisés profetizou sobre ele, dizendo que viria alguém maior do que ele, Moisés. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos mais de intermediários entre nós e Deus, porque Ele é o nosso intermediário e Ele é o nosso sumo sacerdote. E quando Ele voltar como rei, Ele vai julgar a todos e vai revelar uma grandeza ainda maior do que a que nós podemos imaginar. O anjo Gabriel diz que Jesus será chamado Filho do Altíssimo. E ele já era assim, antes de vir ao mundo. Ele é igual ao Pai em todas as coisas. Desde a eternidade, ele é o Filho de Deus. Desde a eternidade, os três subsistem em uma única pessoa: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas era preciso que ele fosse conhecido e reconhecido dessa maneira pela sua igreja.
O Messias deveria ser adorado e reconhecido como o próprio Deus. Lembra, Emanuel, Deus conosco. A promessa de Malaquias, as promessas do Antigo Testamento, as promessas de Isaías. Jesus receberá o trono de Davi. Ele é o cumprimento das promessas que Deus fez a Davi. Ele é o cumprimento das promessas lá do Antigo Testamento, promessas que foram feitas a Israel. E o reinado do nosso Senhor não terá fim. Tudo nesse mundo vai acabar. Tudo. Tudo nesse mundo um dia vai passar. Mas em Jesus, toda a criação, toda aquela criação que quando Deus a fez, Deus terminou cada parte da criação, e o que ele falava? E o Senhor viu que aquilo era bom. Isso não vai ser destruído. Tudo que Deus criou e viu que era bom será redimido, será refeito. Diante de Jesus, meus irmãos, um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Uns vão fazer isso como obra de glória e misericórdia de Deus, e alguns vão fazer isso como obra da sua santa justiça. Verso 34, acompanha comigo. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? A pergunta que Maria faz ao anjo e a resposta que o anjo traz a Maria. Esse assunto, ele é um assunto muito interessante, porque a nossa sociedade e a filosofia e até a religião querem discutir coisas dentro dessa área. Mas o que o Pai, o que Deus Pai nos revela através da sua palavra sobre esse mistério da encarnação de Jesus? Ele nos revela que o Verbo se fez carne, João 1,14. E que quando o Filho de Deus vem ao mundo, um corpo verdadeiro, um corpo de carne e osso, lhe foi dado, Hebreus 10:5. De modo que ele, o nosso Senhor, participou da nossa carne e do nosso sangue, Hebreus 2,14. Ele participa de tudo o que nós participamos, da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa alegria, da nossa vitória. Ele participa de tudo. Isaías vai dizer que ele é homem de dores, que ele sabe o que é sofrer. E a palavra também nos fala que ele foi nascido de mulher. Gálatas 4:4. É suficiente, meus queridos, que nós saibamos somente isso. Ponto. Como isso veio a acontecer, o Senhor achou por bem nos ocultar. Como já ensinei algumas vezes aos irmãos, eu volto a falar como bons reformados, onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Aquilo que Deus achou que era suficiente para nosso conhecimento e salvação, Ele revelou na sua palavra. A encarnação de Jesus é um dos mistérios do cristianismo. E ainda assim, temos, eu creio que várias informações a respeito dela. Verso 35, acompanha comigo. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aqui o anjo nos lembra da obra do Espírito Santo
no mistério da encarnação do nosso Senhor. E se nós repararmos de Gênesis até Apocalipse, em cada etapa daquela obra de salvação, daquela obra de redenção que o Senhor planeja, nós vamos encontrar uma menção especial ao Espírito Santo. Mas você pode se perguntar assim, bom, mas não foi Jesus que morreu para fazer expiação pelos nossos pecados? Sim, foi ele, mas está escrito que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula ao Senhor Deus, Hebreus 9,14. Mas você pode perguntar, não foi Jesus quem ressuscitou para nossa justificação? Sim, mas também está escrito que ele foi vivificado no Espírito. Primeira carta de Pedro, 3,18. Você também pode perguntar, não foi Jesus que confortou o coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos, entre a sua primeira e a sua segunda vinda? Sim, mas também está escrito que o Consolador que ele promete enviar é chamado o Espírito da Verdade. João 14,17. Então, meu propósito em lembrar isso aos irmãos é que nós precisamos ter o cuidado de dar ao Espírito Santo, na nossa devoção pessoal, o mesmo lugar de honra que ele ocupa na palavra de Deus. O Espírito Santo é Deus. Nós temos que nos lembrar de tudo que nós crentes, somos, tudo que nós crentes temos, tudo quanto nós desfrutamos do Evangelho por causa do Espírito Santo, por causa do ensino ministrado pelo Espírito Santo. Conversamos na última quarta-feira sobre os pontos do calvinismo, estamos chegando ali no último ponto agora do calvinismo, na próxima quarta, e falávamos sobre como Deus chama os seus eleitos, e essa veio como uma das perguntas, como Deus chama aqueles que ele elege, e fomos àquele texto de Efésios 1 para lembrar que através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo usa a pregação do Evangelho para transformar o coração e começar a obra no coração dos seus eleitos. É por isso que a ordem que Jesus nos dá é: pregai o Evangelho a toda criatura. Ide, pregai a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles tudo o que eu vos ensinei e mandando que eles guardem tudo aquilo que eu mandei vocês guardarem. Nós, quando olhamos para a nossa história como reformados, como batistas, precisamos entender que a descoberta das chamadas doutrinas da graça nos leva à piedade, amor, cuidado, paciência, saber ouvir, repetir se for necessário 1 milhão de vezes, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Nos é dito que devemos pregar o Evangelho. Não nos é dito que devemos entrar em confusões, ou entrar em discussões, ou em argumentações vazias. Não devemos fazer nada desse tipo. Muito pelo contrário. Devemos ser pacientes. Ele nos manda amar os nossos inimigos. Ele nos manda que nós oremos pelos nossos inimigos. E muitas vezes a gente taca pedra no irmão, porque acha que o irmão não é irmão.
A obra de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade é igualmente necessária a cada alma que foi e que será redimida. É a eleição e a predestinação por Deus Pai, é o sacrifício e o sangue de Deus Filho, é o selo, o penhor, a santificação do Espírito Santo. Essas obras não podem nunca ser separadas ou colocadas uma como uma importância maior do que a outra. Versos 36 e 37. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Ou seja, aqui a gente vê Gabriel silenciando qualquer objeção que pudesse existir com relação à concepção do Senhor. Gabriel diz, porque para Deus não há nada impossível. Como esse versículo é mal interpretado. Como esse versículo é tirado do seu contexto. Aqui nós estamos diante do maior anúncio da humanidade. Não cabe a nós usar esse versículo para justificar a nossa alma egoísta. Muitas dúvidas, muitas perguntas sobre a nossa fé surgem nas nossas mentes por causa do estado caído da nossa alma, por causa do pecado. A nossa fé e o nosso conhecimento, meus irmãos, nos seus melhores dias, nos seus melhores estados, naqueles homens e naquelas mulheres mais santas nesse mundo, eles são muito frágeis por causa do pecado. Eu lhe pergunto, você crê na sua palavra revelada, na Sagrada Escritura? E você me diria, Rodrigo, claro que sim. Pois é, essa Escritura diz que Deus chamou o mundo à existência, formando o mundo do nada, a partir do poder da sua voz. Não tem nada impossível. Fazer com que uma criança seja gerada no ventre de uma mulher, isso não é difícil. Ah, Rodrigo, então, como devemos interpretar esse versículo? Sem destruí-lo ou tirá-lo do contexto? Meu irmão, minha irmã, não há pecado que não possa ser purificado pelo sangue de Jesus. Nada que você fez no teu passado possa ser maior do que o sangue do Cordeiro. Ele pode perdoar e salvar quem Ele quiser. Basta que essa pessoa se arrependa e creia. Não há coração que seja tão embrutecido, não existe um coração que seja tão mau, que não possa ser transformado num coração de carne. Esse é o sentido de que não há impossíveis. Eu aprendi no meu caminhar cristão que 90% das vezes onde eu me meti em problema, a culpa foi minha. Eu fiz besteira. E a Bíblia me ensina que existem consequências para os meus pecados. Então não cabe usar um versículo quando eu sei que eu fiz bobagem e que eu preciso arcar com a consequência da minha bobagem. Eu preciso ser um cristão maduro. Lembra que nós vemos na outra semana, e o Beto trouxe para nós, Hebreus 12, versos 12 e 13.
Maturidade cristã, não dá mais para ficar tomando leitinho. Então, usemos esse verso para quando formos pregar o evangelho aos nossos irmãos, e alguns irmãos possam ficar se sentindo culpados e carregando um fardo pesado. Lembra do Peregrino? Se você já leu o livro ou viu o filme do Peregrino, que ele começa a sua caminhada com aquele fardo enorme nas costas, até que ele chega no seu primeiro ponto de parada e aquele fardo cai. Para você dizer, meu irmão, minha irmã, nada é impossível para o Senhor. Quando uma mãe estiver orando pela conversão do seu filho, você possa dizer, nada é difícil para o Senhor. Vamos orar. Vamos pregar o evangelho para esse filho. Vamos apresentar a ele a glória do Senhor. Verso 38. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. Maria vai consentir de maneira imediata e de maneira humilde a palavra que o Senhor revelou a ela. Se você se lembrar da nossa pregação anterior aqui em Lucas, vimos Zacarias. Maria é o contrário de Zacarias. Zacarias, o que ele pede? Um sinal. Ele pede um sinal. E o anjo lhe dá um sinal, ele fica mudo. Maria não pede sinal. Paremos por um instante e vamos pensar sobre o que significava tornar-se a mãe do Senhor naquelas circunstâncias ali de Maria. O que significava aquilo? Aquilo seria feito através do poder de Deus de um modo misterioso, maravilhoso. A longo prazo, honra a mãe do nosso Senhor. No presente, ali para Maria, naquele momento, um risco gigantesco. Maria poderia ser morta. A lei diz que uma mulher que se encontra prometida em um casamento, se essa mulher é descoberta grávida, essa mulher deve ser apedrejada, segundo a lei. É por isso que em Mateus a gente vai ver esse lado da história do ponto de vista de José, e o anjo, que lá em Mateus não se identifica pelo nome, ajudando José nessa caminhada. Porque se você é casado e a sua mulher aparecer para você dizendo, olha, eu estou grávida do Espírito Santo. Como assim? A fé desse homem, o papel desse homem, que é tão pouco falado na Escritura, é algo gigantesco. No médio prazo, a gente conhece a história até o final, você imagina a dor que essa mulher ia enfrentar. A dor de ver o seu filho. E eu não estou falando no ministério dele, não. Eu estou falando do seu nascimento até os seus 30 anos de idade, quando ele começa o seu ministério. Maria viu aquele menino ser zombado, ridicularizado pelos próprios irmãos. Mais na frente, Lucas vai mostrar para a gente, quando esse menino chega a uma idade específica, ele é levado ao templo para ser apresentado ao templo, porque a lei diz que todo primogênito homem precisa ser consagrado ao Senhor, e ele é levado ao templo. E quando ele chega lá no templo, 2 profetas se manifestam, Simeão e Ana.
Ana, uma profetisa já velhinha. Simeão também. Mas as palavras de Simeão são fortes demais. São fortes porque o Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não morreria sem antes ver o Salvador. E ele é cheio do Espírito Santo e ele vibra de felicidade porque ele fala: Senhor, você já pode levar o teu servo em paz, porque eu vi a salvação do mundo. Mas depois ele fala para a mãe dele, para a mãe de Jesus, ele fala a Maria: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Essa mulher ia enfrentar uma dor gigantesca. Mas mesmo com todos os perigos e com todas as dificuldades, a resposta dela, além de não pedir nenhum sinal: aqui está a serva do Senhor. Aconteça comigo o que você falou, é a tradução da NAA. Ou as traduções mais antigas, aquelas que a gente aprendeu a decorar no passado: faça-se em mim conforme a sua vontade. Eu queria aplicar esse texto, meus queridos. Que aplicações eu posso tirar desse evangelho para a nossa vida hoje, na nossa cultura, que eu posso tirar na nossa realidade, que eu posso tirar da nossa vida? Primeiro, estilo de vida pobre, estilo de vida humilde, que o Senhor e Salvador do mundo escolheu para Ele mesmo, nesse mundo. Não podemos desprezar. Essa foi a condição de vida que o próprio Jesus escolheu de maneira voluntária para si mesmo. E nós devemos ver essa condição com reverência. De maneira nenhuma fazer apologia à pobreza ou condenar a riqueza por si só, não. O problema, meu irmão, minha irmã, é que o normal dos nossos dias é idolatrar o dinheiro. Mas o Senhor nos desencoraja a esse tipo de prática. O exemplo que o Senhor Jesus dá a cada um de nós é a nossa resposta suficiente. Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, Paulo vai dizer que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, nós nos tornássemos ricos. Você consegue ver a espantosa humildade do Filho de Deus? O herdeiro de todas as coisas, aquele que o mundo foi feito por ele, para ele e através dele. Ele se humilha, já vindo a esse mundo como homem. Já seria extremamente humilde se ele viesse a esse mundo como o Rei Supremo desse mundo. Já seria humilhante, porque ele é o Criador desse mundo. Mas a vinda dele como homem pobre, a vinda dele para ser desprezado, para sofrer, para morrer, é um dos milagres da misericórdia do Senhor que ultrapassa a nossa compreensão. Não é possível entender, é possível crer. O que isso ensina a nós, dentro dos nossos dias, da nossa realidade? Temos repetido isso incansavelmente. Beto tem falado disso também incansavelmente. Não devemos viver para nós mesmos. Não devemos viver
seja para o dinheiro, seja para a riqueza, seja para nada nesse mundo. A gente deve ser diferente daquele mundo que está ali fora. Nós devemos viver para Ele, para a glória dEle. Usar os recursos que Ele nos dá para que a glória dEle seja manifestada. Segunda aplicação, a grandiosidade de Jesus e do reino de Jesus. O profeta Daniel, lá no capítulo 7 da sua profecia, ele vai citar tanto no verso 14 quanto no verso 27. Ele diz assim: foi-lhe dado o domínio, foi-lhe dado a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Verso 27, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Todo o reino, todo o domínio, toda a majestade de todos os reinos que estão debaixo do céu serão dados a nós. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Muito antes de Paulo dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, Daniel já estava profetizando isso. Séculos e séculos atrás. Meu irmão, minha irmã, por que que os nossos olhos estão tão presos nesse mundo? Por quê? Por que que Deus precisa usar uma tragédia para tirar a gente do normal? Por que que Deus precisa usar, às vezes, uma doença que não tem cura para mexer com a gente? Por que que Deus tem que tirar a gente do conforto, da nossa posição de conforto, para mostrar para a gente, olha, abre o olho. Como o Beto estava falando, e nós falamos o ano de 2024 toda, ainda dá tempo. Por que que a gente está tão preso aqui? Por que que em vez de pregar o evangelho, a gente está querendo fazer discussão em rede social? Um é ista, o outro é ano, o outro é isso, é aquilo. Isso vai levar a gente aonde? Terceiro, a onipotência do nosso Senhor. Temos dúvidas? Temos. Mas nós somos experimentados. Nós que estamos na posição de pastorear as ovelhas, nós somos experimentados. Nós sabemos quando a pergunta chega a nós cheia de humildade. Ou quando a pergunta vem a nós como se fosse um fariseu querendo testar Jesus Cristo. Não, meu irmão. Não faça isso. Eu não estou aqui para ser testado, Beto também não. Estamos aqui para ensinar, para cuidar de cada pessoa que Deus tem trazido a essa congregação. Traga muitas perguntas, mas que sejam perguntas sinceras, perguntas realmente de, olha, eu preciso entender, eu não consigo, tenho dificuldade de entender isso. E para aquela alma que é ansiosa, aquela alma que está cheia de dúvidas, aquela alma que está cheia de perguntas, e que realmente tem sentido o chamado de Deus incomodar de alguma forma, mas não sabe o que faz. Qual o antídoto para essa alma? Uma confiança plena na onipotência de Deus, naquele Deus que pode todas as coisas. Não existe provação que seja severa demais, que a gente não possa suportar. Lembra, meu irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Agora encaixa ali, faz um parênteses.
Tudo posso, toda provação eu posso. Toda dificuldade ali fora eu posso. Toda vez que eu cair, eu posso levantar. Por quê? Porque é Ele que me fortalece. Lembra? Paulo chega para o Senhor e fala: Senhor, eu tenho aqui uma dificuldade, e a Escritura não nos diz qual é. Tira essa dificuldade de mim. E a resposta do Senhor é: a minha graça te basta. Meu irmão, minha irmã, a graça dele nos basta. Lembra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que esses princípios estejam nos nossos corações todo santo dia. Quando a gente abrir o olho e a dificuldade vier bater na nossa porta. Eu queria terminar com uma última aplicação. Nós não temos nenhum motivo para nós nos envergonharmos do nosso Senhor, nos envergonharmos do seu santo evangelho. A gente pode ser pobre, a gente pode enfrentar provação, crise, a gente pode ser desprezado por causa do evangelho, mas a gente tem que ter a certeza de que a gente está no lado vencedor. A gente já conhece o final da história. Nós já somos vencedores. Não porque a gente está em algum outro lugar melhor, não. Vencedores porque fomos chamados. Ele venceu a morte, a gente vai vencer. É o Espírito Santo quem ressuscitou ele, nós vamos ser ressuscitados. E a gente vai viver eternamente. Eternamente é um pouquinho mais do que 80, 90 anos nessa porcaria que a gente vive. Aqui existe um grande teólogo que falava que o mundo é o máximo de inferno que a gente pode suportar, é esse mundo aí fora. Escritor de Hebreus, eu vou ler para os irmãos, e eu leio na versão da Almeida 21, Hebreus capítulo 10, o escritor de Hebreus vai falar assim: porém, lembrai-vos dos primeiros dias, e aqui ele está falando para os judeus que se converteram ao cristianismo. Mas eu queria que você prestasse atenção e ver como isso aqui se aplica também a nós, que estamos nesse mundo cheio de problemas e dificuldades, escutando o evangelho. Olha como isso é atual. Lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também aceitastes com alegria o confisco dos seus próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo muito melhor e permanente. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Ela vos trará, a sua confiança vos trará uma grande recompensa. Porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haverdes feito a vontade de Deus. Pois aquele que vem e virá em breve e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. Presta atenção, se recuar, a minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim somos daqueles que creem para a preservação da vida.
Esse texto tem 2000 anos de idade e foi escrito por um monte de judeu que havia crido na promessa do Evangelho de Cristo. Como que a gente vai esperar por esse dia? Reclamando? Ou vigiando e orando? Agora é a hora da gente carregar a nossa cruz. E como a gente tem ensinado, o que é carregar a nossa cruz? Negar a nossa vontade. Carregar a cruz é morrer para esse mundo. Agora é o momento de nós participarmos dos sofrimentos de Jesus. Atos 5:41, você lembra? 2 grandes apóstolos saindo do sinédrio depois de serem surrados por causa do Evangelho. E eles saíram rindo e pulando e felizes. E um olhava para o outro e falava: nós fomos considerados dignos de sofrer pelo seu nome. Se aproxima o dia, meu irmão, em que ele reinará com todo o poder dele, o dia em que todos aqueles que o serviram de maneira fiel vão trocar a sua cruz pela sua coroa. Amém? Amém. Fecha teus olhos, vamos orar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, quantas promessas maravilhosas nós recebemos de Ti, Pai, através da Tua palavra. Que essas promessas e os exemplos dos Teus santos confortem os nossos corações nos momentos de dificuldades, Pai. A Sua palavra é digna de confiança. Todas as Suas promessas vão se cumprir. Que essa seja, Senhor, a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, mesmo diante de qualquer circunstância. Gracioso, todo-poderoso e justíssimo é o Senhor, nosso Deus. Aleluia. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Amém.